Paz do Senhor, irmãos. Vamos gravar mais aqui um áudio bacana, falando de Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando, né, de poder falar da palavra de Deus. Quero falar para os irmãos que a saudade está cada vez maior. Muitas pessoas estão me perguntando se o culto vai começar agora na segunda ou na terça. Irmão, para dizer a verdade, ninguém sabe. E eu não estou muito feliz com essa ideia da gente começar com 10 pessoas ou 15 pessoas, ou até mesmo 40 pessoas. O meu alvo é de nós começarmos todo mundo junto. Então, vamos esperar a hora certa de Deus, né? Enquanto isso, como só pode 10 pessoas, a gente fica indo para a igreja no culto de meio-dia, né? Eu não estou indo mesmo, porque eu sei que quando eu for, os irmãos souber, vai muitos irmãos e aí vai ter problema na igreja. Então, estou deixando, né, os pastores, os irmãos que, graças a Deus, estão com seu coração aberto para fazer a obra de Deus. Estou feliz porque, graças a Deus, todos nossos irmãos estão bons, aqueles que passaram pelo vale da sombra da morte, todos estão bem. Para mim isso é uma vitória. Nossas crianças foram protegidas por Deus. Nós somos um milagre de Deus, porque a gente viu, pelo menos aqui em casa foi uma batalha. Nós ficamos lutando com 3 igrejas, né? E querendo a vitória de todo mundo. Então, não foi muito fácil, não. Foi difícil. Eu me lembro que uma das vezes, quando eu cheguei, que eu vi o pastor doente, o pastor Ronaldo, o apóstolo Emanuel, a gente ficou meio triste porque era uma luta mesmo, uma luta muito grande, mas graças a Deus que todo mundo venceu, né? A gente pode dizer que os irmãos das nossas igrejas, porque nós lutamos com todas as igrejas. Pastor Helder também, o apóstolo Helder, né? Me lembro quando eu cheguei lá que eu vi ele doente. A minha preocupação foi maior, também quando a apóstola Suzana foi muito tranca e eu me lembro que logo atacou o estômago dela. Fiquei muito preocupada porque eu sei que ela é jovem e não foi fácil não, foi muito complicado. Mas graças a Deus que nossos irmãos todos tiveram vitória, né? Como eu falei, talvez se morreu foi algum desviado, né, que a gente sabe, mas das nossas igrejas mesmo, nós entramos em aliança, em pacto com Deus e podemos ver a vitória de Deus. Agora, o que tem nos entristecido é isso, da gente não poder ir para a nossa igreja, dirigir os nossos cultos. Isso é muito triste, irmão, não é brincadeira não, né? Poxa, é tão bom a gente poder entrar na igreja e ver todo mundo junto, todo mundo, né, saltando de alegria com a vitória do Senhor. Então, tem me deixado isso muito triste, né, quando eu vejo assim uma reportagem, quero logo a liberação da nossa igreja. E às vezes eu fico triste porque eu vi muitos irmãos, né, se acovardaram, ficaram com medo, eu acho que não é nem medo disso aí, não sei o que é, mas estamos lutando cada vez mais. Agora a nossa oração pela igreja, que a gente vê que isso parece uma perseguição, e vamos todo mundo, né? Não adianta a gente se alegrar com 10 pessoas, nossa igreja não é de 10 pessoas, nossa igreja não é de 100 pessoas, nossa igreja queremos ver todos. Eu estava até mostrando agora para o apóstolo Eli, olha, se qualquer coisa pode entrar, todo mundo e não pode entrar, coroa, é só a gente fazer isso, olha, faz isso aqui, bota um negocinho aqui, pronto, a gente vai poder estar todo mundo junto.
soube que algumas senhoras mais idosas ficaram muito tristes, eu também fiquei triste, porque quando eu pedi para Deus, né, que ninguém morresse, porque eu queria ver todo mundo junto. Louva a Deus pelas nossas crianças que não sofreram. Eu creio que a oração e o desejo de ver as pessoas com vida foi muito grande. Mas a gente agora está nessa outra batalha. Eu quero dizer para os irmãos que o irmão deve vigiar, irmão. Nós estamos num problema muito sério de nós não podermos estar junto, mas na nossa fé, no nosso Deus, no nosso propósito, quero todo mundo junto. Então, quero dizer para os irmãos que nós vamos conseguir a nossa vitória. Isso é talvez para a gente ainda buscar mais a Deus, se unir em fé, né? Um visitando o outro. Não existe a minha célula, a tua célula. Eu falei isso para o pastor Vitório, né? E vamos todo mundo estar junto. Pode pastor, eu posso me reunir com irmãos para a gente fazer uma célula? Pode, né? Vamos todo mundo, se é 10 pessoas, vamos reunir as 10 e vamos estar, porque eu sei que isso pode ser também até uma perseguição da igreja para a gente estar. Eu sei que se a gente for, vai dar mais de 100 pessoas, e isso vai complicar a vida da igreja. Eu não quero isso para o nosso ministério. Então, vamos continuar unido, vamos continuar orando, vamos continuar de mão dada, nós vamos vencer. Todo mundo, eu quero reunir na igreja com todos juntos, né? Vai ser tão bom, eu não vejo, irmão. A gente está reunido com, digamos, 15% do nosso pessoal, eu não vejo isso. Eu acho que a nossa luta foi muito grande e a nossa vitória tem que ser maior. Então vamos lutar. E hoje a nossa pregação, eu vou falar sobre a esperteza. Como Satanás, ele tenta, né, nos driblar, nos enganar, para que a gente se acomode e não veja quando o pecado vem, quando as dificuldades vêm e se deixe vencer por ele. Então, eu quero que primeiro nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia aqui em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 12. Vamos lá. Coabitou um homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procede bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre em dominá-lo. Continua. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama da terra a mim. E agora, pois, maldito, pois,
sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja aqui, nós vamos meditar aqui hoje na palavra de Deus. Irmãos, eu quero que todos os irmãos que tem pessoas, né? Vamos ver se a gente cumpre a nossa meta, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que ver se a gente consegue os nossos 1000 inscritos para a gente ter, né, a nossa pregação indo por todo mundo, para que a gente possa ter os nossos objetivos de ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, eu vou falar primeiro. Eu sempre, quando eu prego assim, de libertação, eu gosto de fazer comparações. Observe aqui, né? Eu me lembro que certa vez nós morávamos ali no Júlia Cefé e nós tínhamos lá 2 gatinhos. E esses gatinhos, eles eram tipo assim, cria da casa. Nós amávamos aqueles gatinhos. E aí, eu gostava de ver, eu ficava assim observando o jeito de como ele caçava, ele fazia suas caças. Por exemplo, eu me lembro que uma vez, né, eles estavam perseguindo um roedor, um ratinho. E aí, lá perto, no campo, lá próximo da nossa casa, ele estava ali engaixado e ali tinha um bocado de erva daninhas, né? E eles demonstraram notável paciência. Eles não foram metendo a cara, eles ficaram calmo, né? Andando, pisando em ovos. E aí esperaram o tempo. Enquanto esperavam, né, que aquela criaturazinha, aquele ratinho, né, ficasse desapercebido, desse um vacilo, né, aí eles foram se aproximando dele. Até, como eu falo, eles não dão logo uma bocada, eles brincam ainda, né, eles dão uma bocada, correm um pouquinho, dá um tempo pro gatinho correr, depois eles vão lá, e pro ratinho correr, eles vão lá, tornam da outra bocada, até eles fazer dele uma vítima fatal. Assim, Satanás faz com o homem, né? A gente está vendo aí hoje, porque aqui no versículo de Gênesis 4, 7, veja o 7, diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta do seu desejo, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Aqui o que Deus está falando? Aqui em Gênesis, por que Deus está falando que o pecado apresenta uma característica felina, né? O diabo é assim que ele faz. Ele nunca dá logo o bote para te pegar. Ele nunca faz isso. Ele te espreita pela oportunidade de avançar sobre nós, sobre aqueles que realmente dão legalidade, e eles caem, assim como a Bíblia diz que Caim se irou, né, com Deus e com seu irmão, e Abel, Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Por quê? Deus deu a Caim uma segunda chance. Aqui a gente vê quando, né, Deus ainda chega com ele, com Caim, porque Deus viu que Caim, ele não estava fazendo realmente com o propósito de agradar a Deus. Muitos fazem isso sem o propósito de agradar a Deus. Aí Deus ainda chegou com ele e disse: olha, Caim, por que tu andas irado? Por que descaiu o teu semblante?
Porque o semblante dele já não tinha mais, né, o reflexo de Deus. Hoje você vê todas aquelas pessoas, irmã, eu fico pensando, se ele não tivesse na igreja ainda pisando na bola, a gente está orando com um pacto, com uma aliança com Deus. Eu me lembro que quando a apóstola Suzana começou a sentir, eu cheguei com ela, Suzana, tu és muito jovem, filha, para te estar nesse tranca, né? Porque eu via que chegava um, estava morrendo, a gente conseguia levantar, estava outro morrendo, conseguia levantar, e um passava por uma situação pior ainda, a gente conseguia orar. E aí era uma luta, né? Foi uma luta muito grande. Mas, assim mesmo, né, Deus ainda teve paciência, Deus dá oportunidade para nós. Mas ele disse, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Né? Por que tu não está mais com semblante de uma pessoa, de um irmão, de uma pessoa de Deus? Né? Aí, olha, preste atenção, igreja do Senhor, para isso. Mas preste atenção, irmãos, você sabe, porque aqui em casa nós vencemos, todas essas coisas mundanas que eram da nossa vida, porque nós tomamos uma decisão de qualidade. Você não vem na minha casa e vai ver aqui a gente, é de aniversário, deixa eu tomar um drink, deixa eu tomar qualquer coisa. A gente não faz isso. A gente não participa para agradar meus irmãos, meu não sei quem, meus parentes, em reunião que ali tem bebida. Nós já saímos de lá. Eu me lembro que logo que nós nos convertemos, a gente foi para uns 15 anos para ver se a gente ganhava pessoas. E ali a gente se sentiu mal, porque ali não era ambiente para nós. Nós saímos, né? Não tem como a gente ficar ali. Então, onde está a presença de Deus na nossa vida, essas coisas que a gente vê o mundo fazendo, a gente não se sente bem, entendeu? E é isso que Deus fala aqui. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus estava dizendo, olha, Caim, toma uma decisão na tua vida, o teu semblante já não é mais o mesmo, tu estás irado, o seu desejo será contra ti, tu não vai ter mais desejo de servir a Deus, tu vai ter desejo de ir contra o teu irmão, se irar, matar, fazer todas as coisas erradas. Mas se te cumprir em dominá-lo, é o que Deus diz hoje para todo homem, te domina, né? Deixa Deus fazer através do Espírito Santo. E é isso que o homem não quer fazer, irmão. Ele não quer ter o domínio de Deus na sua vida. Ele não quer o poder do Espírito Santo. E foi isso aqui que acabou com a vida de Caim, né? Aí a Bíblia diz que Caim irou-se com Deus e com seu irmão Abel. Deus aceitara o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que Caim era como se, bom, eu vou dar porque meu irmão está dando. Mas só que o irmão dele tinha parte com Deus. O irmão dele sabia agradar a Deus. Tudo de primeiro era para Deus. As primícias, o melhor do carneirinho dele mais gordinho era para Deus. Enquanto que Caim dava do que sobrava. E Deus não é sobra. Deus não é cachorro para ter sobra. Deus quer, assim como a gente quer o melhor dele, Ele quer o melhor. Mostrando para o mundo, meu irmão, nós estamos aqui como representante de Deus. Somos deuses como o Senhor. Isso pode até soar mal, mas é o que fala a Bíblia. Quando eu não oro no nome da Margarete. Quando eu falo de Deus, eu não falo no nome da Margarete. Eu falo aquilo que representa Deus na minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida, né? Então, Deus deu a Caim uma segunda chance de trazer a oferta adequada, como Deus dá para muita gente. Hoje você vê na igreja, você pensa que é todo mundo está sendo abençoado. Isso foi outra bênção, né? Porque eu estava pensando, meu Deus, eu já estava até pensando, sei lá, de fazer um sopão, qualquer coisa assim na igreja para dar. Mas quando eu vi esse benefício que vinha a favor de todos,
Eu fiquei feliz, porque só não vai ter quem sair por aí gastando, fazendo besteira. Mas aqueles que deixar para o que é pão, Deus vai abençoar. Hoje, graças a Deus, eu vi até a missionária Catuxa botando algumas coisas para vender. Que bom, né? Graças a Deus, que ela sabendo que está complicado, onde o esposo dela vende. Então, vamos fazer alguma coisa que a gente pode. Eu louvo a Deus por todas aquelas irmãs que estão se levantando e tendo a sua venda, fazendo alguma coisa para ter seu dinheirinho. E é isso que a gente tem que fazer, né, irmão? Então, Deus chegou com Caim, deu uma segunda chance, né, de trazer oferta adequada, uma oferta especial. Eu louvo a Deus, irmão. Eu vejo hoje até pessoas que não estão dentro da igreja, né, e sempre estão dando lá, porque está vendo que o negócio não é brincadeira, até para Deus abençoar, sair direitinho o seu dinheiro. Então, Deus está abençoando. Mas se você vê aqueles que vivem pedindo dentro da igreja, é porque não deram, irmão, não deixaram de dizimar, nem muito, né, tão ligado justamente por causa do seu dízimo. Isso é muito triste, mas eu vejo aqueles que, né, nunca conseguem sair da presença de Deus porque são fiéis com Deus. É impressionante isso. É igual, aí ele pensa que vai se dar bem como um ratinho que vai passear, né? Mal ele sabe que tem um gato que só está ali, né, esperando a hora do ataque. Assim o diabo faz com aquelas pessoas que são deles. Ele amostra tudo fácil, que vão se dar bem, e depois a gente vê, né? Eu estava falando até para a senhora que trabalha aqui, a senhora veio trabalhar aqui, a senhora foi abençoada. A gente vê quanto ela estava dizendo, poxa, apóstola, a Deus tem me abençoado, né? Gosto de estar aqui por causa disso, porque as pessoas que trabalham com ela são pessoas fiéis a Deus. E quando você é fiel a Deus, né, você quer o melhor para Deus. Por isso, irmão, eu não tô alegre, porque eu não acho que isso é uma libertação, entendeu? A gente está só 10 pessoas. Para mim, isso é uma prisão. Você já pensou de estar na igreja, nossos velhinhos que tanto precisam de Deus, não pode estar na igreja? Coisa que a gente tanto orou para que eles passassem, soube que a mãe da irmã Silvia não vê a hora de ir para a igreja, uma pessoa que era totalmente, né, oprimida e hoje foi liberta. Então, aqueles irmãos que veio de uma vida difíceis, né, que se acomodaram, então isso é triste. Eu não estou feliz. Sinceramente, de eu chegar numa igreja e ver 10 pessoas, eu não vou, irmão, eu vou chorar muito, entendeu? Isso não é para mim. Vai ser um choque muito grande para mim. E até, como eu falei ainda agora, eu disse, olha ali, nem que eu bote as irmãs com isso aqui, a gente vai andar assim, né, para chegar na casa de Deus, mas nós vamos fazer alguma coisa. Mãe, espero que isso daí, e pior que tem gente batendo palma para esse El de Barbalho. E, irmão, você não sabe o que morreu de pessoa. É porque você não está ligado nisso aí. Você ficou dentro da sua casa e não sabe o que aconteceu lá fora. Mas nós que ficamos lutando contra a vida das pessoas, né? Irmão, nós não salvamos 10, 20 pessoas, não. Foi para mais de, eu nem sei quantas. Chegava aqui pessoas, olha, minha mãe está morrendo, trazia óleo para a gente orar. Outros, a gente, bora levar solda, a gente enfrentava, até podendo ser preso. Quando o pastor Ronaldo, ele caiu doente, porque foi um tranco muito grande, né? A gente pegava chuva, a gente chegava de madrugada, foi muita luta, muita luta, né? E tinha que lidar também aqui dentro de casa, então foi assim, algo que a gente não desistiu. Eu louvo a Deus pelos meus filhos que amam a Deus, hoje eu vi que eles amam mesmo a Deus. Louvo a Deus, né, pelo meu esposo, que também não desistiu, porque está sendo ligado na obra de Deus, que é cada vez mais o crescimento de Deus nas nossas vidas. Mas assim como as coisas foram difíceis, veio muitas bênçãos, né, na nossa vida. E para mim, os irmãos recebendo dinheiro foi uma grande vitória, entendeu, irmão? Não porque
tinha sócio, mas porque eu sabia que ele não ia passar fome. E isso para mim, meus irmãos, eu não posso viver bem se minhas ovelhas não estão bem. Cada irmão da igreja são meus filhos na fé, são minhas ovelhas, entendeu? Então, quando eu vejo aquilo que eu digo, o sucesso de um é sucesso meu. Então, cada coisa que eu vejo na vida dos meus irmãos sucedendo do melhor, eu fico feliz, entendeu? Quer ver eu ficar triste quando eu entro num áudio que eu vejo uma pessoa que era da igreja, líder da igreja, bebendo, sem camisa, fazendo chacota, né, de Deus, chacota da igreja. O que é que você quer que eu pense? Esse é um Caim. Deus já deu tanta chance para ele. Irmão, cuidado, cuidado. Veja hoje nessa pregação, quando eu estou falando da esperteza de um gato, da esperteza de Satanás. Eu estou comparando, fazendo uma comparação. É assim que o diabo ataca. O diabo não vem, não. Ele vem de mansinho, achando que tudo está dando certo, que tudo vai dar certo, e depois ele dá o bote, né, dele. Então, quando Deus deu essa chance, né, e ali, para Caim, essa segunda chance, ele insistiu. Se tivesse feito o que é certo, Caim, aqui no versículo 7, você estaria sorrindo, né? Mas você agiu mal. Quantos estão agindo mal? Cuidado. Eu estou falando diante do Espírito Santo. Cuidado. No momento desse de guerra, pessoas se acomodando, não fala, irmão, ficar dentro de casa, se rebelando contra Deus, como se Deus fosse ocupado de todas as coisas. Deus está querendo ver os 300 de Gideões. É isso que Deus está querendo ver, os guerreiros. Olha, irmão, eu tenho me sentido forte. Eu vejo o poder de Deus na minha vida. Assim como eu não paro de trabalhar, porque eu quero ver todo mundo bem. Mas eu vejo quanto Deus tem sido fiel comigo. Quanto Deus tem sido maravilhoso comigo. Quanto Deus me ama de verdade. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso blasfemar contra o meu Deus. Eu não posso ver essas coisas como coisas negativas. Eu vejo isso como Deus, como eu falei naquela pregação, para me conhecer realmente as minhas ovelhas. Aquelas realmente que estão no aprisco do Senhor. Aquelas que realmente dão de si por Deus. Você queira ou não, você é um milagre de Deus. Irmão, eu vi pastores aqui chegando, acabou de falecer um pastor conhecido nosso. Pessoas que a gente conhecia. Muito triste, muito triste. Mas eu louvo a Deus por as almas que Deus colocou. Eu não vou dizer só nos Jurunas. Vou falar nas nossas igrejas. E eu me lembro que logo no começo a gente estava lutando e depois Satanás quis tentar nos parar. E como Deus me poupou para que eu não ficasse gripado e pudesse acudir um bocado de pessoas, né? Então, será que você está aqui? Veja bem. Será que você está procedendo bem na presença de Deus? Será que você está sendo fiel com Deus? Será que você está tendo tempo? Eu louvo a Deus, eu vejo na casa lá do irmão Bolota com a irmã Valda, né, o Raimundo lá, o Carlos Raimundo, o pastor Vitória. Como eu digo,
Deus vai dar muita saúde ainda para o pastor Vitório, enfrentando o bardo, enfrentando todas as dificuldades, para ganhar as almas para o Senhor Jesus. E não é meu, é teu. Eu digo, pastor Vitória, vai na casa de fulano, ele vai. Vai na casa, irmão. Todos aqueles que você vê que está com dificuldade, alcance. Eu creio que nessa semana, irmã, eu não estou com vontade ainda de... Eu quero que chegue uma libertação, pelo menos que desse 2 vezes, uma metade da igreja, outra metade da igreja, mas isso, vamos orar, só mesmo a misericórdia de Deus, né? Como meu esposo fala, Margarete, isso é uma perseguição contra a igreja, porque já pensou, sabe que todos, né, todos os pastores são pessoas mais de idade, já pensou? Como esses pastores têm que reagir numa situação dessa? Porque nós amamos, irmão, as almas. E aqui, né, a palavra de Deus continua. E ele disse, olha, Caim, tu agiste mal, né? E por isso o pecado já está à porta, à sua espera. Você vai ver, irmão, todos esses que estão brincando com Deus, eu estou falando brincando, porque para mim isso é igual o diabo está fazendo como faz um gato, está dando para eles dar uma corridinha, alcançar o mundo, ir para a prostituição, não querer saber das almas. Até aqueles que têm cargo com Deus não estão nem aí para o seu cargo. Meu Deus, eu pergunto aonde? Será que essa pessoa realmente amava a Deus ou ama a Deus? Né? Aí a palavra de Deus diz, mas a ira de Caim logo se transformou em ódio. Por quê? Porque o pecado estava à sua porta. Ele já não era, né? E estava à sua espera. Ele já não era mais aquele Caim que logo no começo até tentou em querer fazer a vontade de Deus, né? Aí é sempre assim, quando a pessoa, o diabo toma conta, aí, irmão, entra o ódio, né? Entra o ódio na pessoa. Ele se transforma, né? Logo, você viu que ele se transformou em ódio. E ele se recusou a dominar o seu pecado. Muitos estão fazendo isso. Em vez disso, preferiu ser dominado por seu ódio. Vou matar meu próprio irmão. Cuidado, estou falando aqui com uma pessoa que entra no meu celular, mostrando a bebida, tô orando, meu irmão. Cuidado com a tua vida. Não é contra a autoridade de Deus que você está se levantando. Você e toda a tua família é contra o próprio Deus. Você vê que Caim e Abel eram de uma família de Deus. E Caim se rebelou. E o fim dele foi morte. E a pior morte do homem é a morte espiritual. Hoje Deus me mandou eu falar isso, né? Para todos aqueles, irmão, não existe. Eu não consigo vencer, você não consegue vencer, porque você está deixando o pecado te dominar. Você não está dominando o pecado que está na tua vida. Cuidado, varão. Às vezes Deus mexe naquilo que a gente mais ama. Cuidado. Cuidado com a tua vida diante de Deus. Então, Deus continua. Então, entrou, né, o ódio. Dominou, ele foi dominado pelo pecado na vida de Caim. Houve um alerta? Houve. Mas Caim não quis ouvir Deus. Em vez disso, preferiu ser dominado pelo seu ódio. Na impossibilidade de matar
Deus. Ele estava com ódio de Deus. Só que como a gente não pode, né? E ele foi, Caim matou o seu próprio irmão. É assim que as pessoas fazem, né? Porque muitas pessoas não gostam da verdade. Muitas pessoas não gostam de ser cobrada. Então Deus diz, cuidado, que o pecado vai entrar na tua vida, o pecado vai entrar no teu lar e ele vai estar contra ti. É impressionante, irmão. Você vê aqui no versículo 8, Deus disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Olha o que o diabo fez. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja bem aqui a ira de Caim. Logo se transformou no ódio fatal. Mas aqui, Jesus nos adverte, irmão, de que os pecados visíveis mais horríveis, como assassinato, começa no coração. Nunca a pessoa começa caindo, não, ela sempre vai colocando, né? Vai tirando seus olhos de Deus, vendo, colocando na sua mente e depositando no seu coração. Aqui, Deus deseja que os seus seguidores, os seus filhos, demonstrem um coração grato, coração agradecido, um coração alegre, um coração apaixonado por Deus, um coração que reconhece que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Deus. Aqui, eu vou deixar aqui, vamos aqui no Salmo 92. Salmo 92. Vamos ler aqui só para você ver quanto um coração agradecido na presença de Deus agrada a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. É isso que nós vimos nesse tempo de ruína, nesse tempo de morte. Irmão, que está agindo é um espírito de morte. Não morre. Eu me lembro que eu falei isso no púlpito antes de acontecer essas coisas. Irmão, vigie, porque o diabo não está matando agora, quando mata é de um bocado. A palavra de Deus diz, à noite, a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa. Pois me alegrar-te, Senhor, com teus feitos. Você tem se alegrado? Você tem saído ou você está com medo? Eu não vejo isso medo, não. Eu vejo comodismo. O diabo botou comodismo em muitos. Cuidado, meu irmão. Tu não é dono da tua vida. Quem toma conta da nossa vida é Deus. Ele diz, com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundo. O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão.
serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. A força vem de Deus, o poder vem de Deus. Meus olhos veem com alegria os inimigos que me empreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oh, glória! Esse é o coração do homem agradecido. E a Bíblia diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Quando ele se afasta de Deus, o diabo começa a trabalhar. Aí vai entrando as orgias, vai entrando a prostituição. Ele já vai começando a se levantar contra Deus. Ele mata a presença de Deus na vida dele. Ele mata a palavra de Deus na vida dele. Ele é ele mesmo. O inimigo passa a possuí-lo, passa a agir na vida dele, né? Mas aquele que demonstra um coração grato, né? O Senhor Deus, como Ele é bom, Ele agradece a Deus, Ele agradece e reconhece a bondade de Deus. E aqui, né? Aqui no Novo Testamento, Paulo encoraja os seus irmãos em Cristo a serem agradecidos a Deus em toda ocasião, né? Ele diz, será que uma das razões porque a Escritura enaltecem a importância da gratidão e o benefício muito entre nós e os outros. E tudo indica que sim, pelo jeito ser grato é o melhor para todos envolvidos no fim. A gratidão gera pessoas envolvidas, né? Pessoas enriquecidas que desejam espalhar o amor, a alegria de Deus a outras pessoas, a todos os homens. Irmão, eu já tinha visto tudo, o demônio sempre agindo e caindo por terra, mas eu nunca tinha visto uma luta, né? A altura de que chegou agora. Eu nunca tinha visto. Você lutando para que a igreja se mantenha firme, os irmãos não pereçam. É só mesmo, né? As decisões sérias que nós tomarmos e colocar no nosso coração que Deus, sem Deus nada somos. Eu quero, né, que você examine, porque quando, né, eu perdoo, Deus diz, eu faço isso por amor a vocês, né? Mas se você realmente não botar Cristo, Satanás vai se aproveitar de toda a legalidade que você der, igual como faz um gato, né, em cima de um rato. Ele vai, brinca, joga, corre, vai de novo, corre, e ele abocanha e torna a largar. E quando o ratinho pensa que vai se ver livre, ele vai de novo, torna. Ele não mata logo, não. Assim o diabo faz com o homem, né? Ele sempre, Satanás, ele vai querer botar fim, né,
de que você tenha na presença de Cristo. Ele vai sempre aproveitar de cada um daqueles que dão legalidade o poder de transformar aquela pessoa em um coração maligno. Então, irmãos, e ele sabe, né? Abra sua Bíblia aqui, em 2 Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Coríntios. Eu vou deixar bem aqui, para a gente voltar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos ler aqui. Quero que todo mundo leia. Vamos meditar. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, por não lhe ignoramos o desígnio. Veja bem, aqui, quando Paulo ele fala, né, quando nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. Quando nós conhecemos o plano de Deus, Satanás ele não vai ter poder, irmão. E vivemos, não é só conhecer, é conhecer e viver, tomar uma decisão de qualidade, né? E por isso nós temos que nos examinar, né? Como tem sido a nossa vida perante Deus. O que nós temos feito na presença de Deus? Nesse momento difícil, será que é certo você largar tudo? Será que você está feliz com uma igreja aberta com 10 pessoas? Eu não estou feliz. Entendeu? Porque nós não somos 10 pessoas. A minha vida foi entregue toda numa igreja para a gente ver a igreja crescendo, né? Então, assim como está no coração de Caim, o desejo de pecar, o desejo de matar, o desejo de se irar e se voltar contra Deus, assim está no coração de muitos irmãos. Engraçado, tem tempo para tudo, mas não tem tempo. O que você está fazendo nesse tempo, irmão? O que você está fazendo? Hein? Será que você está investindo na vida de um irmão, né? E aqui você vê, né, como Jesus ele nos advertiu aqui, né, que o pecado visível, né, mas o pecado mais não existe pecadinho, pecadão, existe o pecado, mas esse pecado foi o qual tomou conta de Caim. Entrou o ódio, do ódio alcançou o coração dele para matar o próprio irmão. Eu fico pensando como pode uma pessoa que era alcoólatra, uma pessoa que era, sei lá, talvez até um ladrão, assassino, se acomodar numa situação dessa e querer voltar para trás. Não vê que o diabo está brincando e vai acabar com a sua vida? Irmão, vamos nos unir. Vamos provar para o mundo que existe um Deus que tem poder de nós fazermos, né, de fazer na nossa vida o melhor. E hoje o dono da vida é Deus. Quem não tiver Deus está numa situação difícil, é morte, entendeu? E aqui, né, abra aqui a sua Bíblia, Mateus, não, vamos aqui em 1 Pedro, irmão, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 5, 8, diz assim a palavra de Deus: sede sóbrio e vigilante, o diabo
Vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Ele vem para que ninguém, não tem nenhum demônio que possa nos tragar. Mas também o diabo vem com toda a força e todo o poder dele para nos tragar, irmãos. Entendeu? Para acabar conosco. E às vezes você dá uma legalidade tão pequena, mas ele não vai, ele vai entrar com tudo na sua vida. Né? Eu vi aqui, né, a gente orando, quando a gente viu uma pessoa no vale da sombra da morte, a gente pedia: Senhor, tu não vai deixar isso acontecer. Porque a gente via que era uma ação do diabo. E você viu quantas pessoas poderiam ser salvas e não foram salvas porque foram até impedidas de ser salvas. Será que você não se toca nisso, que isso foi uma ação maligna? Está sendo uma ação maligna, porque quando o irmão, a igreja ora, ela alcança poder, alcança vitória. E quando nós se unimos, a força está na igreja. Entendeu? Quando nós nos unimos. Então Satanás sabe disso. Por isso que ele está usando pessoas para agir em cima da igreja. Quantas pessoas hoje estão com problema de depressões? Entendeu? Ainda tem gente, né, como diz aqui, como vivendo como um assassino, vivendo com coração cheio de ódio contra Deus, irmão. Porque para mim, uma pessoa que volta para trás, irmão, vocês têm exemplo das autoridades sua. Nós éramos pessoas que gostávamos de farra. Quando Jesus entrou no nosso coração, ele mudou o nosso coração. Eu vi uma pessoa falando no jornal, foi anteontem, eu acho, quarta ou quinta-feira. Aquele senhor estava dentro de um carro e disse assim mesmo: olha, eu sei um remédio que em 2 dias a pessoa fica curada. E o repórter lá disseram que ele estava indo, né, contra a medicina. Com certeza é o poder de Deus. Eu acredito nisso. É como nós. Irmão, quando nós entramos na casa da irmã Ana, a irmã Ana estava acabada. A filha dela tinha caído em cima do ventilador, que ela foi acudir a mãe dela. Partiu a cabeça dela. Todo mundo estava com fraqueza. A gente orou, a gente deu. Eu tenho tanta fé neste soro, que quando eu creio que aquilo é o poder de Deus. A gente ora, as pessoas logo se levantam. Olha, o Damasceno, da igreja do apóstolo Helder, chegaram aqui e disseram que ele estava bem mal. Não sabia nem se ele ia viver. Como a gente não podia passar, eu pedi para o Genilson, né? O Genilson também passou pelo vale da sombra da morte. Genilson, manda um dos teus filhos, que o pastor Helder está se recuperando e não pode. Porque o Helder pedia: mãe, pelo amor de Deus, né? Fulano está assim, fulano está assado. E aí ele veio pegar. Eu pedi para ele pegar até o casa-mãe dele, que também já foi enfermeira, e aplicar o soro. Está aí o Damasceno. E com o poder de Deus, irmão, não foi do homem, não. Porque a gente se preocupava dos irmãos e se meter no hospital e não voltar. Me lembro que logo que deu, a Suzana teve uma pessoa que passou bem mal da igreja dela, acho que aquilo mexeu com o estômago dela. Quando ela veio já: ai, mamãe, mamãe. E eu disse: filha, Deus vai te curar porque tu está fazendo a obra de Deus. E eu me lembro que ela tomou logo um Buscopan, tomou umas coisas. A Evelyn deu um soro de Buscopan. Eu tinha que sair para pegar mais remédio para dar para outras pessoas. Eu tinha que fazer isso para ver meus filhos bons. E até hoje eu estou cuidando, porque foi mais no estômago, de tanta preocupação. Eu sei que ela é jovem,
Era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E a gente não queria muito o Elias, que devido à idade dele. E também ele, coitado, orando, buscando a Deus para que a gente conseguisse a vitória dos nossos irmãos. Irmão, com tudo isso, eu abraçava todo mundo, eu orava por todo mundo. E eu não vi, graças a Deus, nenhum morrer. Até hoje eu tenho aí ainda uns 6 soros. Ganhei soro. Ainda ontem chegou um outro remédio aí para mim, que as pessoas mandavam. Quando eu via que logo ela começava com disenteria, eu mandava logo tomar aquele Anita. E aí a gente foi. Já enfrentava indo e voltando para comprar as coisas aqui para casa. E graças a Deus, ninguém nunca parou ele. Assim, Deus, a gente vê o poder de Deus. Mas eu fico muito triste quando eu vejo numa situação dessa, tão desesperadora, alguns irmãos estão igual Caim, né? Desistindo de Deus. Estão deixando Satanás com seus laços tirar da presença de Deus. Então eu quero lhe dizer aqui hoje, qualquer um, irmãos, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, sem causas, a Bíblia diz que será julgado. Eu fico pensando se a gente, né, nós da nossa igreja, a gente não visse Deus. Me lembro que algumas pessoas chegavam comigo, olha, mana, cuidado, olha, cuidado, esse negócio eu digo, meu Deus, é maior, porque todas essas obras malignas. Eu me lembro que teve um dia que eu fui dormir muito cansada de tanto lutar com as trevas. Mas o melhor de tudo, a minha alegria, era de ver Deus agindo. Me lembro quando chegou esse pastor que era da Igreja Batista, que foi quando aceitou Jesus comigo, que disseram que ele tinha morrido. Fiquei muito triste. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que será que ele morreu? Será que ele não buscou Deus? Será que na hora da agonia ele se agoniou, ficou... Não sei o que foi. Porque eu não sei, irmão, a minha fé está tão firme, assim como eu sei que Deus vai abrir a porta das nossas igrejas. Né? Vejo, o pastor está triste, pastor Eli, porque o nosso alvo é o apóstolo Helder também. A gente quer ver todo mundo junto. Eu não consigo me alegrar com a nossa igreja. E pouquinho de gente eu não consigo, irmão, porque eu quero ver todo mundo junto. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Você que está vendo a guerra, nós estamos numa guerra. Levante a sua bandeira. Quando você faz para Deus, vem as bênçãos no teu lar. Vem a bênção para os teus filhos. Vem a bênção da vitória. Não seja um Caim rebelde. Não seja um Caim, né, que nunca você tenha suas primícias para dar para Deus. Quer esteja, né, nessa situação de enfermidade, de morte, quer não. Aí hoje medite como, por que as coisas são difíceis para você? Por que você não é uma bênção na presença de Deus? Por que você tem se acovardado? Então, o diabo sempre, como diz aqui na palavra de Deus, 5:8, Deus diz, olha, vigia, seja sóbrio e vigilante. Deus não diz, olha, seja sóbrio e esteja só em oração, vigia, vigilante. O diabo, vosso adversário, irmão, ele é nosso adversário. Ele vai estar sempre numa luta para nos destruir.
anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sempre vai atrás de uma alma para devorar. E se você lhe encontrar, você dando legalidade. Você que é casado, viva para sua esposa. Você que é jovem, tenha Deus como seu esposo. Espere em Deus. Você que está só, sei lá, não sei se está só tirando disputa de, não sei, tinha muita gente no Jurunas que vivia jogando baralho, vivia jogando dominó. Talvez esteja só fazendo isso. Saia do seu cantinho e vá atrás de um jovem, de uma alma. Entendeu? Isso tudo vai ficar, irmão. Não dê o que sobra para Deus. Um cair da vida. Né? Não deixa Satanás levando você achando que você está dentro de casa fazendo o melhor, tendo o melhor, né? Então, quando você só pensa em estar com luxúria, ódio, ganância, amargura, soberba, né? Então saiba que aqui em Tiago, Deus nos instrui. Tiago, abra aqui a sua Bíblia, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, eu quero que você veja o que Deus tem para falar. 7, 8, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Vamos ler desde o versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que se quebrantam na presença de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outro. Purificai a mão pecadora, vós que sois de ânimo dobre. Vive, um dia está com Deus, outro dia quer que está com o diabo. Limpai o coração. Veja, irmão, Deus diz aqui: limpai o teu coração. Então, considere agora isso que Deus está falando, né? A tentação de Satanás. Considere agora o mundo que você está vivendo, o mundo que você está enfrentando. Como é que você tem tratado o pecado que jaz à tua porta? Como você tem vivido uma vida para Deus? Talvez, será que você não está igual, se moldando igual, o mesmo temperamento de Caim já até deve ter caído o seu semblante? Tratamos, irmão, nossos pecados, talvez como aqueles animais que são assassinos, que tentam nos devorar. Não como aquele que você pensa, com aqueles que são de estimação, bonzinho, mas como aquele que vem, que você visse um, você fugiria dele. E convencemos-nos de que são inofensivos, né? Se oculto ou aceito por outros, mas o pecado infiltra-se vagarosamente, esperando o momento certo para devorarmos. É isso que Deus está falando nesta noite. Satanás, fingirá amar você. Não, meu filho, vai nessa. Tu vai te dar bem. Tu é diferente do outro. Para você alimentar e nutrir seus pecados. O que é que tem? Eu vi pornografia. O que é que tem? Eu sou macho, está debaixo com uma revista pornográfica. O
que é que tem eu ver na televisão? Minha mulher não está vendo, meus filhos não estão vendo. O que é que tem? É isso que o diabo está fazendo. É esse que é o laço do diabo. O que é que tem? Eu não gosto mais da minha esposa, eu traí ela. O que é que tem eu voltar para um bar e ali eu estar sentado com aquelas pessoas que gostam de beber, né? E a palavra de Deus fala, tu estás ali nutrindo os seus pecados. Não se engane, fique firme na fé, enfrente o diabo, como diz aqui a palavra de Deus, né? Como Deus fala aqui, né? Tiago 4:7, se sujeite a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Resista às tentações, às ofertas, a tudo aquilo que ele está botando. Lembre-se de um gatinho que vem, assim como Satanás faz na vida de todos aqueles que ele pega como laço, né? Como uma presa. A palavra de Deus diz, né? Ele fugirá de vós. Se você resistir, isso não é para mim, o diabo vai tentar sim. Enquanto nós vivemos nesta terra, vai vir tentação. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Te chega a Deus. Senhor, me perdoa. No mundo tão difícil que tu tem mostrado, eu estou vivo pela tua infinita misericórdia. E Deus diz, ele chegará a vós outros. Deus sempre dá uma chance para o homem. Mas não pense quando você deliberadamente decide viver em pecado. A Bíblia diz que já não resta mais sacrifício pelo teu pecado. Porque você está pisando no sangue da aliança. Ele diz, purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre. Um dia está com Deus, outro dia quer estar com o diabo. Um dia ninguém pode servir a dois senhores. Limpai o coração. Tira do teu coração todo o teu desejo de lascívia, todo o desejo de prostituição. Deus já te deu várias chances, né? Fique firme na fé. Firme na fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Eu já sou o milagre de Deus, eu sou o milagre de Deus. A igreja é o milagre de Deus. Muitos morreram, irmão. Você está vivo pelo milagre de Deus e pelo pacto de aliança que os teus pastores fizeram com Deus. Enfrente o diabo, como diz aqui Pedro, né? Pedro diz aqui, em 5:9, diz assim, vire a página da sua Bíblia. Irmão, não vos queixeis uns dos outros, para não seja julgado. Eis que o juiz está à porta. Não diz, é por causa do meu irmão, é por causa do meu líder, é por causa não sei de quê. Você tem um líder maior, que está enfrentando lutas e batalhas, precisando da sua ajuda. Entendeu, irmão? Estamos agora, essa semana, já falei com o Gledson, para que ele possa ir, porque não tem ninguém que conseguiu ajeitar aquele ar-condicionado. É alto. E vai começar o culto, eu creio no poder de Deus. Nós vamos mandar endireitar. Precisamos de ajuda de todo mundo. Você que está um covarde, que não está dando o seu dízimo, e você pensa que você vai ter as coisas se você não for abençoar a casa de Deus, entendeu? Abençoe para você ser abençoado. E com certeza vai ser uma nota esses ar-condicionado, que eu não sei a situação deles, né? E aí você vai ver, né? Aí você vai viver diferentemente das maneiras enganosas do maligno. Ele não vai mais me enganar. Irmão, veja aquilo que eu falei. Quantas irmãs na igreja eram para estar casadas, quantas irmãs eram para estar com a sua família, não estão porque foram nos pequenos prazeres de Satanás e hoje estão aí. O amor
A palavra de Deus diz que o amor e o interesse de Deus quer que você, sempre genuíno, ajudar para combater a infiltração do pecado. Como nós vamos fazer isso? Através de oração, através do evangelismo. Chegou o momento da igreja estar evangelizando, a igreja está orando, né? A igreja está disposta a ajudar todos aqueles que estão jogados. Irmão, hoje não é só o pobre que precisa de Deus. O rico está mais precisando do que o pobre, porque o rico tem dinheiro, mas não tem saúde. O rico tem dinheiro, mas não tem paz na sua casa. O rico tem dinheiro, mas não tem a proteção de Deus. Nós somos ricos porque nós temos Deus. Entendeu? E quem tem Deus, né, tem a presença de Deus. Aqui a gente pensa que Abel se deu mal, Abel se deu bem, porque Deus era com ele. Todas as coisas aconteceram porque Deus amava Abel. E quando a gente ama, a gente sempre quer prejudicar, né? As pessoas querem prejudicar quando a gente ama a Deus. Não se intimide com isso. Não abra, né, as portas da tua vida para que Satanás possa entrar, porque ele está brincando contigo. Depois ele quer ceifar a tua vida. Até quando hoje, uma coisa que eu aprendi, todos aqueles que saíram de perto da gente, teve dificuldade. Todos, irmão, todos, eu ajudei a todos. Por quê? Porque, eu quero, achando que a casa de lá e aqui Deus tinha tudo para dar para a gente. Deus tem. No lugar que ele planta, Ele tem para nos dar. E vamos ver o milagre de Deus. O que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Vamos entregar a nossa vida. Não vamos deixar Satanás agir como age um gatinho querendo pegar sua presa. Vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como diz a palavra de Deus. Te amo. Não pense que está sendo fácil para mim. Está sendo difícil. Eu não consigo enxergar a nossa igreja com 10 pessoas. Não consigo, um culto que já foi tão demorado, a gente começar com 15 pessoas. Isso é um disparate, irmão. Nós não temos que aceitar isso. Nós temos que botar o nosso joelho no chão. Pedir para Deus abrir as portas. Repreender esses demônios que estão se levantando contra a igreja do Senhor. Nunca vou botar um homem desse para vir ser um governador ou qualquer outra coisa. Porque para mim, isso é falta de Deus na vida deles. Porque se eles soubessem, graças a Deus que nossos irmãos que vieram de uma filha, peço para todos os irmãos que vieram dessa vida difícil, se levante. Pegue e vá atrás, tem aquele irmão, né, Mauricinho. Vão atrás dele, saiam com ele, botam ele para orar. Veio de uma vida de muitas drogas. E todas as nossas irmãs. Eu louvo a Deus por todos aqueles que estão tendo visão. Irmão, eu enfrentei uma barra muito grande aqui, mas graças a Deus, através de oração, através de busca a Deus, nós estamos vencendo. Não me preocupo só com o povo que Deus me colocou, me preocupo como um todo. Isso nos uniu mais. E como igreja do Senhor, peço a todos, até os pastores que estiverem me ouvindo, pessoas que estiverem me ouvindo, não vamos nos acomodar, irmãos. A igreja não foi feita, Deus andava com multidões. O Senhor Jesus levantou multidões, alimentou as multidões, curou as multidões e morreu pelas multidões. E nós não vamos aceitar. Eu não consigo entrar numa igreja e ver 10 pessoas. A última vez que eu fui, tinha 5 pessoas. E aquilo me entristeceu muito. Ainda mais andando com essa máscara na cara. Eu prefiro andar assim
do que com essa máscara na cara. Deus possa nos abençoar e nos dar logo a nossa libertação, nós estamos presos, para que a gente vá saindo atrás dos nossos irmãos e poder fazer o nosso culto, um culto de celebração, digno de Deus. Não, Deus nunca fez acepção de pessoas. É isso que o diabo está querendo fazer. Os velhinhos não podem, as crianças não podem, não sei quem não pode. Que vá para a profunda dos infernos, esses demônios. E Deus possa reinar na nossa vida. Vamos orar. Não vamos aceitar essa obra maligna. Eu não consigo aceitar isso. E não consiga também. Vamos levantar clamores e clamores. Se for isso, a nossa igreja vai continuar orando só no meio-dia. Vamos orar no lares até a gente poder reunir todo mundo. Em nome de Jesus. Eu não aceito fazer. Sempre foi assim. Até hoje, pago um preço para todo mundo estar junto. E não vou aceitar acepções. Deus não aceitou. Nós temos que lutar. Nós só podemos lutar andando em santidade na presença de Deus. E sendo fiel com Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Graças a Deus, né, já paguei quase todos nossos irmãos. Pagamos a nossa igreja, pagamos nossa luz. Agora vamos ter que pagar o nossos ar-condicionado. E vamos conseguir fazer isso. Em nome de Jesus. Fique um frio dentro da igreja. Para a glória de Deus. Então, Senhor, muito obrigado. Vou pegar água. Ore por mim. Estou precisando da oração. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta água ao tomarmos, Senhor. Todo o poder dos infernos caia por terra. Toda enfermidade, toda essa obra maligna que está contra a tua igreja, Senhor, e só o teu poder. Beba e declare a unção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus a todos. E vamos continuar orando e vamos ter uma semana na presença. Na segunda-feira ou terça a gente já dá, assim que sair, em nome de Jesus, que todo mundo esteja junto, Deus vai nos abençoar. Se for só 10, vamos continuar em casas e só a oração do meio-dia. Não vamos abrir mão daquilo que é de Deus, amém? Em nome de Jesus.